no começo, mas nós estávamos batendo papo, né, doutor Ivênia? Isso. Estávamos batendo papo, agora sim estamos no YouTube com a Que doutora. bom, porque aí dá uma oportunidade para o que a gente está falando hoje ser divulgado, né? Isso. E, doutor Ivênia, vai dar certo. A senhora tenho certeza que esse projeto... Qual que é o projeto? Fala para nós agora do O YouTube. projeto é o seguinte, eu estava conversando com o Luiz um pouquinho antes da gente entrar no YouTube, que lá na USP eu tenho um movimento cultural que eu chamo de MEDVESP, Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade, que é paralelo à estrutura da USP, né? Não faz parte da estrutura da USP. E eu tenho um projeto, uma proposta de colocar esse conteúdo dentro da estrutura da USP, através de uma liga acadêmica, que vai se chamar LIVESP, Liga Acadêmica de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Então, na próxima sexta-feira, meus amigos, eu vou fazer uma palestra para os alunos, para quem tiver interesse lá na USP, mostrando as razões pelas quais eu criei o MEDVESP e as razões pelas quais eu estou com a proposta de transformá-lo em conteúdo dentro da estrutura da universidade, né? Então, eu espero que na próxima segunda-feira, quando eu estiver aqui fazendo o programa, eu já possa dar a boa notícia para vocês de que eu consegui, viu? Então, vibrem por mim aí, não por mim, mas por essa proposta, que é bem meritória. Já deu certo, né, doutor Ivênia? Já deu certo. Doutor Ivênia, qual seria o tema de hoje? Olha, eu estive pensando o seguinte, aliás, eu também vou falar nessa temática no próximo programa da Rádio Boa Nova, na quarta-feira, né? Por quê? Nós estamos no mês de outubro, né, Luiz? Sim. E o mês de outubro tem duas personagens que são importantíssimas para nós. Allan Kardec, né, que é o codificador da doutrina espírita, aniversário dele é 3 de outubro, amanhã, né? E outra figura também que é icônica, que é assim, de referência para nós, enquanto animais de espiritualidade, é Francisco de Assis, né? A data de comemoração de Francisco de Assis é 4 de outubro, quer dizer, quarta-feira, depois da manhã. Então, essas duas figuras, eu gostaria de falar sobre elas no dia de hoje, até lembrando, Francisco de Assis não precisa nem dizer a conotação dele com os animais, né? Mas Kardec também tem muita coisa em relação aos animais, e eu gostaria de comentar isso no dia de hoje, viu, Luiz? Vamos lá. Vamos lá, então? Antes de mais nada, agora eu vou agradecer a doutora Ivênia Prada por estar falando da nossa rádio, na outra rádio também, né? Na Boa Nova lá. Mas, Luiz, olha, eu fiquei feliz demais, porque é assim, né? Quando a gente está na mídia, né, doutor Ivênia? Sim. A gente é tudo irmãos ali, co-irmãos, né, que a gente fala, né? Claro, com certeza, com certeza. Eu agradeço demais. Doutor Ivênia, para a senhora começar já o programa, eu tenho uma coisa aqui que eu quero passar para a senhora, que eu fiquei muito feliz, que eu vi que estão lembrando do rádio ainda. O rádio não acabou, doutor Ivênia. Mas o rádio não acabou e não vai acabar nunca, Luiz. Olha só aqui, ó, a Águias de Ouro, vai fazer um desfile o ano que vem, homenageando o rádio, Águias de Ouro nas ondas do rádio, doutor Ivênia. Olha que beleza. Olha, pessoal, eu sou testemunha do valor do rádio. Sabe por quê? Eu nasci no interior do estado de São Paulo, numa cidade muito pequena chamada Itobi, perto ali de Casabranca, São José do Rio Pardo, Mococa, por ali. Antigamente chamada de Média Mogiana. Porque quando a gente andava de trem, tinha, por exemplo, a Mogiana, Araraquarense, né? Então, a Mogiana, o trem saía de São Paulo e ia até Ribeirão Preto, parece, uma coisa assim. E a minha cidade ficava no meio desse caminho. Então, era chamada a região da Média Mogiana. Bem, naquela época, vejam bem, meus amigos, não tinha TV, não tinha celular, não tinha fax, não tinha nenhum outro meio de comunicação que não fosse a rádio. A gente levantava de manhã, ligava o rádio, e a rádio que melhor pegava na minha cidade era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A gente ligava essa rádio de manhã e desligava quando ia dormir. Olha só. Então, o nosso contato com o mundo inteiro, era através do rádio.
a gente ouvia música, a gente ouvia noticiário, e quando chegava aquela música, né, que a gente já conhecia, o repórter Esso, nossa, dava notícia do mundo inteiro. Você não ouvia a Rádio Nacional, não é? Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Então era programa era talk show, era música, era notícias, entrevistas, tudo. Tanto que, meus amigos, aquelas músicas daqueles antigos compositores daquela época, eu me lembro assim de, se não de todas, de quase todas. Eu estudo violão e às vezes eu chego lá no meu professor e eu digo assim, Elinho, eu estou lembrando de tal música, eu gostaria de... Porque aí eu canto no meu tom e ele coloca os acordes, né? E tem dia que ele fala, Elvira, de que baú você tirou isso? Porque ele é muito mais moço do que eu. E eu tirei do baú lá da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? De Dalva de Oliveira, Francisco Alves, as irmãs Batista, Dircinha Batista, Linda Batista, Ângela Maria, Calbi Peixoto. Nossa, tem coisas assim fantásticas, né? Compositores como Ari Barroso, né, Luiz? Então eu tenho assim na minha memória um lugar muito, muito, muito especial em que eu guardo essas recordações que me foram trazidas pelas informações transmitidas pela rádio, né? Então o rádio tem um valor extraordinário. Nossa, é. Tem um valor extraordinário. Eu faço o programa de rádio aqui, na Família Web Rádio, e agora no YouTube com o vídeo, e também na Rádio Boa Nova, com muito prazer, porque eu sei o valor da rádio, né? Não é que me contaram, eu vivi, eu sou testemunha do valor da rádio na vida das pessoas, né? Eu tenho só que agradecer a senhora, né? Nós estamos juntos já aí, né, doutora Ivina, trabalhando em vídeo Nossa, muitos anos. há uns tempão, né? Já. Até porque nesse Medvesp, esse movimento lá na USP, Hum. o Luiz gravou, todo mês ele ia lá gravar as palestras, e tem, nossa, o Luiz trabalhou comigo muito tempo lá na USP, nesse programa que eu criei, que é o chamado Medvesp, né? Mas, Luiz, vamos falar de Kardec? Vamos. Vamos. Olha, então, pessoal, como o nosso programa aqui é Animais e Espiritualidade, espiritualidade no sentido assim da transcendência, da busca de patamares éticos cada vez mais elevados, do nosso relacionamento humano com outros seres humanos, com os animais e com toda a natureza, não é? Porque esse modelo de que o ser humano é especial e toda a natureza deve servir ao bem-estar do ser humano, isso já foi, já está ultrapassado. Isso aí não cola mais, ninguém acredita mais nesse modelo falido, não é? Por que somos só nós? Não, nós temos que viver em paz com toda a natureza, com os outros seres humanos, com os animais, com tudo, não é? Essa é a proposta do nosso programa. Então, dentro do enfoque da doutrina espírita, nós sabemos que teve um indivíduo pedagogo, ele era poliglota, um indivíduo membro da Academia de Artes e Ciências de Paris, um indivíduo assim de elite do ponto de vista cultural, né? E chamado professor Hippolyte Léon Denisard Rivel, e ele conheceu o fenômeno mediúnico, porque aqueles fenômenos mediúnicos que começaram a aparecer lá nos Estados Unidos em meados do século XIX, e são vários, né? Um deles corresponde ao caso das chamadas Irmãs Fox, né? Sim. Então, depois, nessa mesma ocasião, que foi em torno de meados do século XIX, nos Estados Unidos também começou a aparecer uma brincadeira de salão. Então, assim, as pessoas iam para os salões e tinha uma mesinha, tipo banquinho de piano de 3 pés, e essa mesinha ia rodando assim, num pezinho só, parava na frente de uma pessoa, a pessoa perguntava, eu vou me casar esse ano? Se sim, bate uma vez, se não, bate 2 vezes, e ficava, todo mundo ria muito, se divertia muito. Bom, essa chamada brincadeira de salão, ela migrou para a França, primeiro para Paris, depois para outras cidades, contaminou outros países. E, de repente, alguém chegou a esse professor Rivel, poliglota, pedagogo, membro da Academia de Artes e Ciências de Paris, e falou, Hippolyte, você não quer conhecer esse fenômeno? Ele falou, imagina, não tenho o menor interesse em cuidar de brincadeiras, porque ele era um homem sério, né? Mas quando um amigo dele, o senhor Fortier, chegou ao professor Rivel e disse assim,
Rivel, você não sabe, as mesas são magnetizadas. Ah, ele já ficou de orelha em pé, como se diz, né? Por quê? Ele estudava o magnetismo e ele se interessou. Ele foi lá e quando ele chegou e viu o fenômeno, ele tem depois no livro chamado Obras Póstumas, ele faz uma análise que é uma coisa assim primorosa. Ele diz assim, olha, eu via naquelas aparentes futilidades, alguma coisa de muito sério, como que uma lei que eu coloquei para mim estudar a fundo. Então, esse professor Rivel, ele enxergou além, porque durante anos e anos e anos, desde que esse fenômeno estava lá nos Estados Unidos, depois foi para a Europa, milhares de pessoas se divertiram à custa dessa brincadeira. Quando ele chegou e viu essa aparente brincadeira, essa aparente futilidade, ele chegou além. Porque ele diz, não, aqui as mesas respondem. Então, se na física a gente sabe que todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E ele pergunta para a mesinha, afinal, quem é que está respondendo as perguntas? E eles respondem através de código lá que eles instituíram, né? Somos nós, os espíritos. Ele começou a frequentar algumas reuniões mediúnicas na casa de um amigo, o senhor Baudin, e ele começou a se interessar em estudar o fenômeno mediúnico. Então, através do método racional, através da observação científica, ele começou a fazer anotações, fazer perguntas, selecionar as respostas, e ele acabou codificando. O que é codificar? Codificar é sistematizar, organizar as ideias, os pensamentos. Então, ele se tornou codificador de um novo ramo da ciência de observação, que ele chamou de espiritismo ou doutrina espírita. Então, o espiritismo é uma doutrina, segundo ele mesmo diz no seu livro O que é o Espiritismo, ele diz assim: o espiritismo é uma ciência de observação. Observação do quê? Do fenômeno mediúnico, através do qual, com a participação de um instrumento que é o médium, ele conseguiu acessar o mundo invisível dos espíritos. Quando ele relata isso, meus amigos, no livro Obras Póstumas, num capítulo que se chama Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, ele começa a dizer que, assim como um pouco antes, os cientistas haviam descoberto um outro mundo invisível, que é o dos micróbios, através de um instrumento que era o microscópio, assim também através do método racional, pelo fenômeno mediúnico, por um instrumento que é o médium, ele também conseguiu acessar um outro mundo invisível, que é o mundo dos espíritos. Então, ele foi codificando a doutrina e ele escreveu vários livros que são considerados os livros básicos da chamada codificação espírita, né? O primeiro livro, que é a Pedra Fundamental, é o livro dos Espíritos. O que isso tem a ver com os animais? Tem a ver porque Kardec, na segunda edição do Livro dos Espíritos, que é de 1860, por exemplo, eu vou me lembrar de uma das questões, são 1019 questões nesse livro, de perguntas e respostas. Na questão 597, meus amigos, vocês podem conferir no Livro dos Espíritos. Ele pergunta assim, aos espíritos: já que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. Olha, quem é estudioso da doutrina espírita, como eu me considero, já sabe do que ele está falando. Primeiro, ele não perguntou aos espíritos se os animais são inteligentes, ele já afirmou, porque ele diz assim, bom, já que os animais têm uma inteligência, ele está dizendo que tem, né? Já que os animais têm uma inteligência, então o que ele pode fazer? Ele quer saber se está ligado a um princípio. Ora, em perguntas anteriores, por exemplo, o caso da questão 27 do Livro dos Espíritos, já existe a informação de que Deus, que é a causa primária de todas as coisas, criou só duas coisas, a matéria e o espírito. A matéria está ligada ao princípio material, ao espírito, o princípio espiritual. Então,
Quando ele pergunta se a inteligência do espírito está ligada à inteligência dos animais, está ligada a algum princípio, é claro que tem que ser ao princípio espiritual. E a resposta é positiva. Sim, os animais têm um princípio inteligente, um espírito compatível com o seu nível evolutivo e que sobrevive à morte do corpo físico. Pessoal, assim como essa questão do livro dos espíritos, na Gênese de Kardec também, especialmente no capítulo 10 e 11, desculpa, existem várias questões que já pioneiramente na doutrina espírita, através da codificação efetuada pelo professor Rivel, nos traz informação de que os animais são seres inteligentes, que agem por instinto, mas também por inteligência, que têm associação de ideias, que têm memória. Então, isso é uma coisa extraordinária, porque só... Pessoal, desculpa, eu estou na fase final de uma gripe. Espera aí. E quando eu começo a falar, minha garganta já chia, né? Então, quando Kardec vem falando tudo isso, em vários locais, a gente percebe que a doutrina espírita, pioneiramente, já nos traz uma porção de informações a respeito da verdadeira natureza dos animais. Então, pela doutrina espírita, pela codificação efetuada por esse professor Rivel, que adotou para a codificação o pseudônimo de Allan Kardec, nós já sabemos que os animais são seres espirituais em evolução. Isso é uma coisa inédita, a ciência ainda não chegou lá, né? Vai chegar aos poucos, mas ainda não chegou lá. Bem, então, à medida que esse professor Rivel ele vai estruturando a doutrina espírita, ele vai, então, assumindo essa pseudônimo de Allan Kardec, né? E por que esse nome Allan Kardec? É uma curiosidade, deixa eu contar para vocês. Então, numa das comunicações, quando ele começou a estudar o fenômeno mediúnico, um dos espíritos disse assim para ele, que ele estava nesse processo, ele fora designado para essa missão de codificar a doutrina espírita, porque ele havia sido um druida celta, e ele era, portanto, reencarnação de um druida celta. Eu fiquei bem pensando, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? O que é isso, druida e celta? Aí tem um trabalho de Herculano Pires, que é muito bonito, e que eu comecei a pesquisar. Então, é assim, os celtas representaram um povo, e não era só um povo, era um conjunto de várias tribos que ocupavam grande parte da Europa, principalmente do oeste da Europa. Em que período? Mais ou menos 600 anos antes de Cristo até 600 anos depois de Cristo. Hoje em dia, dizem os relatos históricos que tem pequenos agrupamentos residuais da cultura celta. E os celtas, eles eram assim muito avançados no tempo, eles eram espiritualizados, eles admitiam a reencarnação, uma porção de coisas, né? Então, o próprio Leon Denis, que foi também um druida reencarnado. O que era um druida lá na comunidade celta? Era uma espécie de sacerdote. Não sacerdote como nós o entendemos agora aqui no Ocidente. Não. Os sacerdotes celtas, que eram chamados druidas, eles eram conselheiros. Eles não faziam rituais, eles não faziam cerimoniais. Eles eram conselheiros. Eles eram filósofos, eram pensadores, né? Era nesse sentido, então. E Leon Denis, num dos seus livros, ele diz assim que... aliás, deixa eu ver aqui na minha cola se eu tenho esse livro para dizer para os ouvintes aqui. Então, é assim, Herculano Pires, ele faz a introdução e revisão doutrinária da obra Leon Denis, Vida e Obra, de Gaston Luce. E nessa introdução que ele faz no livro do Gaston Luce, sobre Leon Denis, Vida e Obra, o professor Herculano diz assim, que Leon Denis, como Kardec, era um druida reencarnado e, como ele, um celtista militante, interessado em reerguer a flama do espírito celta na França e fazê-lo, né, esse espírito celta,
irradiar pelo mundo. Bem, então eu fui pesquisar o que é esse tal de espírito celta. O próprio professor Herculano fala isso. E também, num livro de Leon Denis chamado O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, Leon Denis diz assim: é proposta desse ideal celta, do espírito celta, resgatar a alma viril do povo celta, que viria reerguer a alma francesa, carente da vitalidade moral do povo celta. Eu fiquei pasma, meus amigos. Eu falei, meu Deus! Porque a gente sabe que em toda a história da Europa, particularmente, por exemplo, naqueles primórdios, naqueles tempos que antecederam a Revolução Francesa, não é? A Europa estava numa degradação moral assim terrível, não é? Então, não só Leon Denis, como o próprio Allan Kardec, como eles tinham esse espírito celta no seu banco de memórias, eles estavam trabalhando para reerguer essa condição moral da Europa, particularmente da França, né? Por isso que nesse livro de Leon Denis, que é de 1927, está escrito lá, era a proposta desse espírito celta, vou ler de novo, resgatar a alma viril do povo celta para reerguer a alma francesa carente da vitalidade moral daquele povo celta. Olha que missão extraordinária, né? Que coisa mais bonita. Quando a gente lê, meus amigos, toda a história, a narrativa histórica da vida de Leon Denis e da vida de Allan Kardec, olha, a gente fica assim emocionado de ver como esses dois espíritos foram batalhadores, foram pioneiros, assim, na reconstrução do status moral da Europa, né? Que até hoje não é grande coisa, diga-se de passagem, né? Porque as viagens que eu fiz para a Europa com a doutora Marlene, eu fui aprendendo muita coisa, porque assim, você diz, nossa, primeiro mundo, né? Primeiro mundo, e aqui nós, terceiro mundo. Olha, pessoal, hoje, depois das viagens que eu fiz lá para a Europa, eu reconsiderei o meu conceito do que seja primeiro mundo, sabe? Então, você chega na Europa, é assim, aborto está banalizado, generalizado na maior parte dos países, inclusive na Itália, onde mora o Papa, não é? Que é a célula máter do catolicismo. Também o aborto é legalizado e é banalizado, na Europa toda. Segundo lugar, eutanásia, por exemplo, começou na Holanda, no ano 2000, quando um médico, os pais, nasceu uma menininha com alguns problemas, com problemas na coluna, com problemas no palato e com alguns problemas também de alterações cerebrais. Depois de um mês pediram a eutanásia, judicialmente a eutanásia da menininha. Apesar de ter havido um debate no meio jurídico, eles concederam, que abriu assim uma jurisprudência, né, que eles chamam. Então é assim, desde o ano 2000, os pais, quando nasce uma criança com algum defeito, pedem a eutanásia, os paramédicos vão na casa da criatura e matam a criancinha, né? Esse médico que foi o primeiro que fez a eutanásia nessa criança, da Anne, no ano 2000, o professor Eduardo Van Hagen, uma coisa assim, ele é militante, ele preconiza esse modelo humanitário de eutanásia nos bebezinhos, e agora também ele está propondo eutanásia para os doentes psiquiátricos graves que não têm mais livre-arbítrio. Ou seja, a vida humana lá na Europa não está valendo absolutamente nada. Parece assim aquele produto que você está produzindo numa indústria e tem o controle de qualidade, né? Começou com algum defeitinho, tira fora. Vai indo também no final. Começou, como diz o meu amigo, brincando, babando e vazando, tira fora. Ou seja, a vida humana não está valendo quase nada. Também na Suíça, quando eu fui a primeira vez na Suíça, eu fiquei maravilhada com aquele país. Não tem desemprego, aquelas paisagens maravilhosas. Quando eu comecei a ver e ouvir as coisas, né, lá o maior índice de suicídio na Europa é na Suíça.
Na Suíça, em Zurique, tem 4 clínicas de suicídio assistido. Então, é assim, se você tiver coragem, você entra na internet e põe lá, Zurique, Suíça, suicídio assistido. Se o indivíduo que vai ao suicídio assistido, ele autorizar, a TV estatal filma e passa. E eu vacilei muito, depois eu disse, meu Deus, eu falo tanto sobre isso, eu preciso assistir. Um dia eu me muni de coragem e assisti o suicídio assistido, que passa na TV, né? Então, olha, são coisas assim lastimáveis. A internet Então, tem um monte, né, doutor Ivênio? é uma coisa lastimável, né? Então eu falo, olha, isso é primeiro mundo, onde a vida humana, olha, no Livro dos Espíritos tem uma questão, Kardec pergunta, qual é o primeiro direito natural da criatura? E os Espíritos respondem, o de viver. Agora, se o primeiro direito natural, não é? Ele está sendo violado na Europa, aquilo está sendo banalizado através do aborto, da eutanásia neonatal, eutanásia de todo jeito, suicídio assistido. Que primeiro mundo é esse, não é? Então, hoje, particularmente na minha leitura, eu estou reformulando o conceito do chamado primeiro mundo. Né? Doutor Ivênio, Porque, tem um ouvinte aqui que mandou uma coisa para a senhora, mas termina que eu já só me autorizo. então, é assim, é claro que esse conceito de primeiro mundo, qual é o critério? Porque tudo que você vai classificar tem que ter um critério, não é? Você fala assim, bom, por exemplo, tal país, o pessoal de lá tem uma altura, eles são altos ou são baixos ou são médios? Então é um critério. Ah, lá eles são loiros, têm olhos azuis, são critérios. Qual é o critério para você considerar que novo mundo, primeiro mundo? É o critério tecnológico. Os avanços tecnológicos, né? Aviões supersônicos e coisas assim das conquistas tecnológicas. Agora, eu considero que no ser humano, mais do que conquistas tecnológicas, é o aspecto moral, é o aspecto ético da vivência. O que adianta você fazer uma grande conquista tecnológica à custa da escravidão, à custa da subjugação, da dominação, não é? Então, o aspecto moral, particularmente dentro da doutrina espírita, tem um valor muito grande, né? Bom, mas isso foi um comentário que eu fiz. Pode falar, Luiz, o que o nosso ouvinte mandou aí para a gente? Luiz, na terça-feira passada, durante a aula do desenvolvimento mediúnico do Centro Espírita Paz e Amor em Jesus, Sim. abraço, né, porque a Tânia Carvalho e também o seu marido esteve aqui, o César Carvalho. De vez em quando eu convido eles aqui para fazer uma live. Sei. Do Amor de Jesus. A professora Cristiane Ramos, manda um abraço para ela. Ela citou o nome da senhora, doutora Ivênia. Muito obrigada, Cristiane. Um abraço para você também. Como referência brasileira no conhecimento espírita. Professora Tânia Carvalho. Obrigada. Agradeço, viu? Olha, eu assim, a doutrina espírita, ela tem um conhecimento, ela tem uma reflexão de uma profundidade imensa, né? Então, a gente vai chegando aos poucos através do estudo, porque sempre eu digo brincando, viu, Cristiane e Tânia, que nós espíritas, nós somos condenados, no bom sentido, a estudar. Por quê? O aspecto moral da nossa doutrina, ele é fruto do conhecimento. A gente vai escolhendo melhor, vai decidindo melhor as coisas, à medida que nós conhecemos melhor. Então, é assim, eu não sei tudo da doutrina, viu? Não sei. Mas eu me considero uma estudiosa, porque há muitos anos eu venho estudando doutrina. Quando eu preparo um tema, eu pego aquele tema, eu consulto, eu vejo os livros da codificação, eu entro na Kardecpédia, eu esgoto o assunto no máximo que eu posso dentro do tempo disponível, né? Então, eu agradeço aí a sua referência de que eu sou grande conhecedor, então vamos colocar um senão nisso, né? Nesse seu comentário, assim. Eu conheço alguma coisa porque eu já estudei muito, eu estudo muito a doutrina, mas estou longe, muito longe de conhecer todos os aspectos da doutrina espírita, viu? Mas agradeço muito aí o comentário de vocês. Um grande abraço para vocês também. Um abraço aí, né? Um abraço para a professora Cristiane.
Isso. Para Tânia. Tânia Carvalho, ó, a gente está esperando Isso. você. Né, doutor Tá Ivênia? bom. Isso, um abraço para vocês. Vem na segunda-feira, doutor Ivênia, no vídeo e vocês aqui na mesa, conversando. Ah, que bom. A gente combina. Está Com muito convidado prazer. a vir aqui Muito obrigado. numa A gente segunda. combina. Né? Bem, E, doutor Ivênia, sim. o médico já sabe tudo do corpo humano? Ou ele tem que estudar ainda? Ah, claro que precisa estudar, Luiz. Tanto assim que hoje em dia a própria medicina veterinária acabaram se dividindo em especialidades. É. E dentro da veterinária, em subespecialidades, porque a veterinária trabalha com várias espécies de animais, né? Então, assim, tem oftalmo, tem dermatologia, tem cardiologia, tem várias opções, mas ainda dentro de cada espécie, não é? Então, as coisas são... Tem neuroanatomia, que é a minha especialidade, Aí. e a gente vai assim, porque a gente não dá conta de saber tudo, não é? Então, a gente vai estudando e, através do estudo, que a gente vai tendo mais confiança, mais convicção de efetuar o nosso diagnóstico, os nossos trabalhos, né? Bem, é por aí. Bem, Doutor Ivênia, seguimos o conselho da senhora e levamos nosso cachorrinho para o veterinário. Está muito tomando bem. mais ou menos aí uns 5 remédios, doutor Ivênia. Hum, Cada de um carocinho que deu na pata dele. mas é isso mesmo. E Precisa ela falou, cuidar, né? vamos Tá raspar, certo. vamos passar pomada e vamos que vamos. Isso mesmo. Bom, Ah, então, pessoal, para falar de Kardec, ainda antes da codificação da doutrina espírita, vou dar umas informações dele aqui. Por exemplo, olha, o professor Hippolyte Léon Denis Rivel, que depois, com o pseudônimo de Allan Kardec, ele codificou a doutrina, ele nasceu na França, em Lyon, tanto que às vezes ele é referido como mestre lyonês, né? Porque ele nasceu na França, em 3 de outubro de 1804, e ele morreu aos 65 anos, portanto, em 1869, né? Ele foi criado nos preceitos do protestantismo. Logo depois do ensino fundamental, ele vai à Suíça, em Yverdun, acho que é isso, não sei, como aluno do Instituto de Educação Pestalozzi, que fez grande diferença na formação cultural dessa criatura, né? Em 1924, ele, portanto, com 20 anos, ele recebe o título de bacharel em Ciências e Letras pelo Instituto Pestalozzi. Aí ele aprendeu o alemão, o inglês, o holandês, o italiano e o espanhol, sendo fluente nessas línguas. Olha a facilidade que essa criatura tinha. Ele se tornou depois tradutor, principalmente de obras do alemão para o francês e do francês para o alemão, né? Em 1932, ele casa-se com Amélie Boudet, professora e artista plástica francesa, com quem mais tarde fundou sua própria instituição de ensino. Ele defendia a democratização da educação. Porque, Luiz, naquela época, quem é que ia às universidades, quem é que estudava e até se alfabetizava? Era o pessoal da elite. Quem era trabalhador braçal dizia assim, mas você vai aprender, vai se alfabetizar para quê? E ele não, ele defendia a educação do ponto de vista democrático. Ele achava que todo indivíduo devia ter educação básica, né? E ele conheceu o fenômeno mediúnico e depois, então, através dos seus estudos, como Allan Kardec, ele acabou estruturando ou codificando a chamada doutrina espírita, né? Então, ele faz os livros básicos, do qual o Livro dos Espíritos é o livro básico, e eu quero repetir que em várias das suas obras ele trata da inteligência dos animais, da capacidade dos animais de terem afetividade. Então, essa obra de Allan Kardec envolve muito também essa questão dos animais, né? Bom, então, Luiz, falamos um pouco de Leon Denis, de Leon Denis também, mas de Allan Kardec. Vamos falar um pouco do nosso amigo dos animais, né? Francisco de Assis. Enquanto Kardec faz aí um pouco mais de menos de 200 anos, né? Meados do século XIX, Francisco de Assis é muito mais distante, né, no tempo, porque ele é do século XII, então tem aí uns quase 900 anos ou 900 anos que separam
a vivência encarnatória de Francisco de Assis da época atual, né? Mas você vê que a influência dele foi tão grande que hoje a gente fala em Francisco de Assis como ele estivesse por aqui, não é? E faz, imagina, 8, 9 séculos, quase 1000 anos que ele viveu, né? Bom, quem foi Francisco de Assis? Francisco de Assis, ele, como diz o nome, ele nasceu em Assis, na Itália, filho de um comerciante muito abastado, e ele viveu a mocidade dele como um jovem da alta classe social, né? Com todas as facilidades, como se diz assim, vivendo a vida, os prazeres da vida, até que um dia ele caiu em si quando ele começou a visitar a fábrica do pai, que fabricava tecidos, ele começou a perceber a miserável situação dos funcionários. Ele ficou horrorizado. E ele percebeu que ele era um alienado. Ele era assim, ele vivia do dinheiro do pai, do poder que o pai tinha socialmente, e ele nem sabia que toda aquela fortuna que o pai tinha era fruto de uma verdadeira escravidão dos funcionários. Ele ficou chocado com aquilo, né? E vai indo, ele acaba largando tudo, ele sai nu de casa, ele fala que ele não quer nada, e ele vai viver uma vida de dedicação a Jesus, né? E essas coisas com os animais, elas são muito pitorescas porque tem algumas histórias que são assim fantásticas, né? Uma delas, e que se tornou icônica, se tornou assim uma referência, é aquela história de Francisco e o Lobo de Gúbio. Você já ouviu falar dessa história, Luiz? Não. O Lobo de Gúbio. E é interessante, quando eu li essa história, eu fiquei pensando... eu já vou contar. Ah, tá. Eu achei interessante porque, num dos livros espíritas, através da psicografia de Chico Xavier, e esse livro se chama Libertação, é um romance assim extraordinário. E uma das personagens do livro é Gúbio. Gúbio. E, de repente, essa cidade onde se passa esse caso do lobo também é Gúbio. E eu acabei percebendo que lá na Itália tem assim várias cidades que têm o mesmo nome de pessoas. Por exemplo, Lucca. Né? Você já viu várias pessoas com esse nome Lucca, né, Luiz? Agora, lá na Itália tem uma cidade chamada Lucca. Só que assim, quando tem a cidade, que também é nome de pessoa, então, por exemplo, Lucca, o nome da pessoa é com um C, e a cidade é Lucca com 2 Cs. Gúbio também, a cidade é com um B, e Gúbio o nome da... Não, a cidade tem 2 Bs, e Gúbio, como nome de pessoa, é um B só. Que interessante, né? É uma coisa que eu acabei observando. Bem, como é que é essa história de Francisco e o Lobo de Gúbio? Então, perto lá de Assis, onde nasceu Francisco, tem uma cidade chamada Gúbio, e ele estava lá. Essa cidade começou a ficar muito assustada, porque todo final de tarde, quando entrava a noite, a cidade era invadida por um enorme lobo feroz, que invadia as casas, roubava comida, derrubava tudo, e o pessoal saía alvoroçado. Então eles começaram a temer assim, que um dia esse lobo entrasse numa casa e pegasse uma criança, um bebê, né? Então eles fechavam as casas, não se comunicavam mais uma casa com outra, e a situação da cidade foi ficando muito difícil, vivia de medo. Então reuniram-se os caçadores e resolveram o seguinte, falaram, olha, nós não podemos mais continuar com essa situação. Então, já que a gente é caçador, a gente vai formar um grupo de caçadores, vai fazer uma tocaia na porta da cidade. A hora que esse lobo estiver chegando, a gente descarrega as armas em cima dele e mata o lobo, né? Então, foi o que resolveu. Aí acontece que na cidade estava o Francisco, nessa ocasião, e ele soube desse acordo dos caçadores. Ele falou, não, espera aí, faz o seguinte, me dá um tempo, deixa eu conversar com o lobo.
Todo mundo riu, porque imagina um lobo feroz enorme que invadia cidades e roubava as coisas das comidas das casas e apavorava todo mundo. De repente, ele vai lá conversar com o lobo, né? Então, o que fizeram? Morreram de rir dele. Mas ele falou, não, me dá aí uns 2, 3 dias que eu quero tentar. O que ele fez? Em vez de fazer como os caçadores, de esperarem o lobo com armas, né, carregadas, ele pegou, levou comida e pôs assim longe da entrada da cidade, onde o lobo vinha sempre passar por ali. E ele ficou aqui perto, mais perto da porta da cidade, e ficou observando. O lobo chegou, viu aquela comida ali, parou e comeu. Comeu, ele ficou olhando. Aí ele mentalmente começou a conversar com o lobo. Olha, meu amigo, aqui nós não queremos o seu mal, a gente sabe que você está com fome. E o lobo foi ficando quieto, ouvindo, né? Mentalmente o que Francisco mandava para ele, com vibrações de amor, de carinho, de acolhimento, entendendo que ele não era uma criatura má, maligna, que queria botar medo na cidade. Não, o que ele tinha era fome. Então ele disse mentalmente para o lobo, falou, olha, vamos combinar uma coisa, todo dia, a essa hora eu venho aqui, vou trazer comida para você, vou colocar aí nesse lugar, tá bom? Então o lobo comeu, ficou ali, ouviu Francisco e foi embora, não entrou na cidade. No dia seguinte ele fez a mesma coisa, no terceiro dia fez a mesma coisa, até que ele foi chegando mais perto do lobo, sempre conversando mentalmente com o lobo, envolvendo o lobo em vibrações de amor, de entendimento, e foi passando a mão na cabeça do lobo, o lobo ficou amiguinho dele. Aí o lobo se aproximou, foi indo, se aproximou da cidade, as outras pessoas começaram a ajudar a alimentar o lobo virou um pet da cidade inteira, ou seja, virou um animal de estimação. Então, essa é uma história muito bonita, porque mostra que através do amor, através do acolhimento, que parte do entendimento. Por isso é que eu sou assim, no bom sentido, fascinada, meus amigos, pela estrutura da doutrina espírita, porque toda a nossa atitude como espírita, ela parte do entendimento. Você entendendo o que está acontecendo, você entendendo, você vai indo e assume uma atitude adequada, não é? Então, por exemplo, quando eu ouvi uma palestra do meu grande amigo Dr. Alberto Almeida, lá da AME Pará, Associação Médico Espírita do Pará, e ele disse assim, como psiquiatra, que todo egoísta é carente e que todo orgulhoso é inseguro. Eu olhei, eu quase caí sentado, eu falei, meu Deus, a gente sempre tem uma imagem negativa do egoísta e do orgulhoso, do cara que é prepotente, não é? A gente fala, o que esse cara pensa que ele é? Né? Pensa que são dois? A gente tem... E quando o doutor Alberto falou isso, que todo prepotente, todo orgulhoso é inseguro, eu falei, meu Deus, então isso traz para a gente um outro entendimento. E todo egoísta é carente? Nossa, meu Deus, então é diferente do que eu pensava. Então é assim, quando você está convivendo com uma pessoa que é egoísta, você entendendo que ele é carente de afetividade, é carente de amor, você pode então trabalhar com esse viés, com esse aspecto e ajudar a pessoa a sair desse nível de egoísmo. Quando você está trabalhando com uma pessoa, ou seja no emprego, ou mesmo no ambiente familiar, uma pessoa que é soberba, que é orgulhosa, e você sabendo que ele é inseguro, você pode também ajudar aos poucos a trabalhar com isso, para que a pessoa saia desse status de orgulho, né? Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz em vários locais que o orgulho e o egoísmo são os dois grandes entraves do nosso progresso espiritual, né? Então, por isso que eu estou dizendo que dentro da estrutura da doutrina, pessoal, a primeira coisa é entender. Para chegarmos a ter fé, a ter piedade, a ter misericórdia, nós precisamos entender, né? Então, o entendimento é que é a partir daí que a gente consegue fazer todas as coisas. Então,
Quando Francisco de Assis, em relação a esse lobo, ele entendeu, ele percebeu que o lobo tinha era fome, ele falou, bom, então não é matando o lobo que eu vou resolver o problema, porque daqui a pouco aparece outro lobo que também está com fome. Então vamos dar comida ao lobo, vamos acolhê-lo, que vai dar tudo certo. E foi o que aconteceu. Não é uma história bonita, Luiz? Vamos doutriná-lo. Vamos doutriná-lo? É uma história muito bonita, né? É. E essa história de... Olha, pessoal, eu contei muito rapidamente, né? Eu fiz um resumo. Mas quem se enterneceu com essa história, procura na internet, viu? Então vocês põem lá, Francisco de Assis e a história do lobo de Gubbio, com 2 Bs. E aí tem histórias que são bem longas, tem algumas até que são ilustradas, né? E realmente isso tudo é muito bonito, né? Doutor, então, Luiz, é por aí. Esse vídeo que a senhora me mandou, fala um pouco dele. Do vídeo do aborto. Do aborto, né? Então é assim, pessoal, essa semana que passou, eu fiquei assim, muito enternecida com esse assunto, né? Porque está rolando lá no Supremo Tribunal Federal, não sei se vocês acompanharam as notícias, a ministra Rosa Weber, né, que acho que até hoje ela estava na presidência do Supremo Tribunal Federal, eles acolheram um pedido de um partido político, não preciso dizer qual é, que entrou com uma ação considerando a inconstitucionalidade dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que criminalizam o aborto, solicitando, olha só, pessoal, percebam a gravidade, solicitando que o Supremo Tribunal Federal, com isso, autorize a interrupção voluntária da gestação do feto até 12 semanas, em favor da dignidade da mulher, da sua saúde e outras coisas, né? Então, o meio espírita, que é totalmente favorável à vida, contra o aborto, contra a eutanásia, contra o suicídio assistido, né? A favor da vida, o meio espírita de outras correntes religiosas acabou se alvoroçando. Então, várias instituições espíritas se reuniram e lançaram uma campanha que se chama-se Espíritas pelas Duas Vidas. E eu recebi um convite desse pessoal que idealizou essa campanha nacional Espíritas pelas Duas Vidas para gravar um vídeo curto colocando a minha postura, o meu comentário sobre essa questão. E eu gravei, né, Luiz? Depois você pode passar aí para o pessoal, ter 1 minuto e pouco. Eu queria falar com a senhora primeiro, para a gente colocar no Instagram. Pode colocar, Luiz, por favor. É um vídeo que pode ficar lá muito tempo. Então, eu gravei um vídeo dizendo que eu estava gravando aquele vídeo para contar aos pesados amigos que eu aderi a essa campanha nacional Espíritas pelas Duas Vidas. E eu disse assim, é claro que nós estamos falando em defesa daquele pequeno ser indefeso que está no ventre da sua mãe e que clama pelo direito de uma reencarnação. Mas esse indivíduo que está lá no ventre da sua mãe indefeso, ele está correndo um risco muito grande, porque esse processo que está correndo lá no Supremo Tribunal Federal, se aprovado, ele vai dar margem para a legalização do aborto no Brasil até 12 semanas. Imagina se a dignidade da mulher que está gestando, ela depende de matar o filho que está no seu ventre. A Madre Teresa de Calcutá tem uma fala que ela diz assim, olha, o maior entrave hoje para a paz mundial é o aborto deliberado. Por quê? Se uma mãe é capaz de matar o seu filho dentro do seu ventre, o que vai nos impedir de nos matarmos uns aos outros, não é? Então o assunto é muito grave, meus amigos. E eu concluo assim como nessa campanha nós estamos defendendo a vida do feto, nós também queremos acolher a mãe, porque muitas vezes é uma criatura que está vivendo um momento difícil, uma gestação que não era desejada no momento, está cheia de entraves. Então, a nossa proposta é pelas duas vidas. E eu termino a fala dizendo assim, então, meus amigos, vamos nos unir em prece, pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos benfeitores espirituais, que nos ajudem
para nos unirmos em coração em defesa das duas vidas, a vida do feto e o bem-estar da sua mãe. É uma campanha muito bonita, viu, Luiz? Doutor Oliveira, 80% do pensamento negativo da pessoa, mãe, falo é adolescente, tá? Que de repente verdade. aconteceu, 80% o medo é dos pais. 20% é o medo da pessoa, né? Do namorado. É verdade. Então, 20% é isso. Mas se os pais, né? Se os pais apoiarem, saber que é o neto ou a neta que está ali para vir, e apoiar, trazer o filho de volta, a filha de volta, e dar toda assistência, é verdade. Garanto que isso aí não vai existir, doutor Ivênio. É verdade. Tem que haver o acolhimento, né? A primeira coisa, meus amigos, no lar, em qualquer situação muito difícil, é acolhimento. É como o Francisco de Assis fez em relação ao lobo. Nós temos que entender o que está acontecendo e não fazer a crítica, né? Porque não adianta você ficar criticando depois que já aconteceu. Hoje em dia, olha, depois que eu fiz o inventário do meu marido, eu trabalhei durante 1 ano nisso, com tantos entraves, tanta burocracia. Quando vem aquelas coisas assim, eu dizia assim, olha, eu não vou reclamar, eu quero saber o que tem que fazer para resolver. Né, Luiz? O que é que nós temos que fazer para dar um final feliz nessa situação? É isso que a gente tem que pensar. Tem que mudar o nome desse processo, não é inventário. Ninguém está inventando nada, é tudo real. Então a gente tem, e depois, meu Deus, desde a época de Moisés, meus amigos, que é muito antiga, né? Há mais de 1000 anos antes de Cristo. Você não acha que está na hora de mudar essa política desse tal inventário aí? Então, peraí, Luiz. Então, desde a época de Moisés, que um dos mandamentos está escrito lá, não matarás. E a gente ainda está com essa proposta de matar criancinha. Meu Deus, pelo amor de Deus, isso já está, sabe, não usa mais, né? Vamos lutar pela vida, vamos defender a vida, é um bem outorgado por Deus. Isso. A ciência, por mais que tenha procurado até hoje, ela não sabe o que é a vida, né? Ela sabe como a vida se manifesta do ponto de vista biológico, mas ela não sabe o que é a vida. Vamos defender a vida do bebê e o bem-estar da sua mãe. O que é, Luiz? Pode falar. Ele não devia nem passar pelo Supremo, isso. Devia passar direto. Aliás, não é. Isso é do legislativo, lá das câmeras, né? Do poder legislativo, tratar disso. Mas, Luiz, a população brasileira já foi feito um plebiscito, não quer o aborto. Então, o desejo do povo brasileiro tem que ser respeitado, né? Tá bom, Luiz, eu acho que o que eu falei para a senhora foi já devia ter mudado esse tal de inventário aí, só ficou 1 ano. Nossa, é muito trabalhoso isso. 1 ano aí trabalhando a respeito disso. Doutora Ivênia, deixa eu dar um recado. Eu vou estar aqui fazendo reforma no estúdio aqui. Só sabe que eu paro, né? Então eu vou estar fazendo algumas coisas aqui, mas eu vou avisar a senhora sobre segunda-feira que vem, que eu tenho que desmontar tudo. Aqui nós temos uma sala, nós vamos separar a sala aqui para fazer estúdio e técnica, né? Sei. Tá bom. Aí segunda... Você vai estar onde segunda? Segunda-feira que vem eu estarei em São Paulo. A gente vai conversando, tá? Se der tudo certo, tá bom. Já vai estar tudo montado. A gente combina. Tá bom, então. Tá bom? Olha, um abraço para todos, meus amigos. Vamos vibrar pela vida, né? Pela vida de todos. E vamos torcer para que Jesus continue nos abençoar com as oportunidades do trabalho meritório. Um abraço a todos, viu? Até a próxima. Até a próxima. Doutor Ivênia está onde agora? Estou em Londrina. O que vai ter aí em Londrina? Hoje à noite eu tenho palestra, vou falar sobre Kardec, o codificador. Amanhã eu vou falar sobre o nascer de novo nas trilhas do mestre, vou falar sobre reencarnação. Estou participando do Mês Espírita aqui em Londrina e região. Já gravou da Boa Nova? Já gravou da TV, não? Como da TV? Da TV, é final do mês, né? Não é que só tem o programa na TV lá? Ah, sim, é final do mês. O de setembro, sim, já foi. Agora tem o de outubro, né? Tá bom, Luiz, mas eu vou dando notícia, viu? Obrigado, um abraço para todos. Tchau, gente. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade.
Apresentação: doutora Irvênia Prada.